Olá pessoal, aqui é Daniel Oliveira, contador independente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a configuração do módulo de finanças, para quem deseja criar categoria de receitas e despesas dentro do RP Blink. Mas esse vídeo ele é um pouco diferente de muitos outros que eu já acabei realizando aí no passado, né? O Blink fez uma atualização de versão e a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Para quem tem experiência com essa atividade, né, talvez ela consiga se encontrar dentro dessa nova atualização. Mas o fato é que eu estou fazendo esse vídeo porque complicou um pouco mais, né? Mas você pode contar com o nosso auxílio e pode entrar em contato para que a gente possa estar endereçando aí a melhor forma para a sua empresa poder ter uma gestão financeira adequada, né? Então aqui no ERP Blink eu vou mostrar essa nova estrutura das categorias de receitas e despesas dentro do ERP Blink, né? E vindo aqui justamente no módulo Finanças, ao clicar você vem aqui em categoria de receitas e despesas e você vai chegar nessa estrutura de receitas e de despesas, tá? Então eu estou fazendo aqui essa nova estrutura. O Blink ela fez aí uma estrutura para facilitar a vida do usuário, mas é necessário um conhecimento mais aprofundado, um pouco mais sólido aí em gestão financeira para conseguir configurar esse módulo. A coisa complicou um pouquinho mais. Primeira coisa é entender a ferramenta, né? O Blink possui aqui a categorização para DRE, para você classificar as suas receitas, né, e acréscimos, juros, receitas, bem como as despesas. Aqui embaixo, né, as despesas. E eu já observei aqui que a Blink deixou um pouco a desejar. Eu vou ter que entrar em contato com eles e perguntar, olha, como é que faz isso aqui? Como é que corrige? O negócio complicou, tá? Então, essa estrutura aqui ela vai precisar ser trabalhada para poder fazer com que o Blink tenha, né, o Blink volte a ter as contabilizações automáticas. Quem estava configurado no passado, para quem eu realizei, continua essa estrutura, ela, vamos dizer, se ajustou, se adequou nessa nova atualização, mas para quem está chegando agora, para quem está começando no Blink, a coisa complicou, né? Aí precisa ter realmente um conhecimento mais sólido para aplicar essa categorização. E vai depender da Blink fazer aqui um ajuste, uma correção, para poder colocar as contas, né, as categorias de maneira correta que não está funcionando, tá bom? Aqui você consegue mover uma categoria, né, e subcategoria para fazer uma ordenação correta. Você consegue incluir categorias de maneira manual dentro do sistema. Vai colocar aqui uma nomenclatura, vai informar se é categoria principal ou subcategoria e onde que você quer que ela apareça, né? Estou falando de receita, por exemplo. Então, no caso de receita, receita operacional bruta, receita financeira, outras receitas, precisa ter conhecimento nessa ordenação para poder criar uma estrutura correta, tá bom? Eu já montei aqui a categoria de receitas, já fiz aqui um apontamento, né? A padrão de venda, padrão de serviço, ou seja, revenda de mercadoria ou venda de produto fabricação própria ou prestação de serviço. E observe que essa estrutura eu coloquei em 5 graus para ela ficar uma maneira assim mais enxuta, mais aglutinada, mais fácil para quem é usuário final, para quem vai fazer as contabilizações, né? Então, do 1 até o 4 são contas subtotalizadoras e a conta de grau 5 é a conta analítica, a conta que recebe o lançamento contábil. Então observe que ele fez aqui uma escadinha, né? 4, 3, 2, 1 e aqui é o 5, né? Então 5, 4, 3, 2, 1. De 1 a 4 é subgrupo de contas, contas totalizadoras, contas que vão aglutinar ali os lançamentos dessas contas analíticas, né? E aqui a conta de grau 5 é a conta que vai receber o lançamento contábil. Então, descendo aqui um pouquinho, eu fiz para a receita bruta de vendas, receita de revendas, enfim. As contas de aplicação financeira seguindo a mesma estrutura também, grau 5, 4, 3, 2, 1.
Contas de 1 a 4 são contas subtotalizadoras. E descendo um pouquinho, apuração de resultado, né? 5, 4, 3, 2, 1. Então, essa estrutura atende as empresas de modo geral para as contabilizações, né, de receita bruta de vendas, receita operacional, outras receitas e o grupo 6, que é uma conta particular para não aparecer em conta de resultado. Isso eu explico somente no treinamento, tá? Particularidades dessa operação do grupo 6. Agora aqui na categoria de despesas, a coisa mudou de figura. Eu acabei de importar essa estrutura, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, né, e divulgar, porque a coisa complicou. É necessário ter conhecimento nessa atividade técnica, né? E eu tenho justamente uma planilha que eu criei, que eu desenvolvi, que é essa planilha aqui, onde eu consigo estar importando, né, as categorias para dentro do sistema de uma maneira mais prática. Deixa eu fechar essa daqui, pegar uma mais atualizada, que é a planilha que eu importei. Essa daqui é a categoria de receitas e despesas, upload do Bling. Então essa planilha é a que eu utilizei para fazer a carga para dentro do sistema, para não fazer o trabalho de digitação, trabalho manual e etc, né? E mesmo assim o Bling importando para dentro do sistema, o Bling não está funcionando legal, ele não está obedecendo ali uma estrutura de grau 5, né? Então observe que aqui eu estou falando das contas de receita conforme está lá no Bling configurado, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e aqui grau 5, que são as contas, as subcategorias que vão receber, né, o lançamento contábil, e essas aqui são as contas, categoria principal, que vai aglutinar os lançamentos, né, dessas contas. Então a receita está feita, né? Grupo 3, receita, as receitas financeiras. E agora eu estou indo para as despesas. Lá embaixo no grupo 6 tem um grupinho de contas lá. Como eu falei, só explico do treinamento sobre essas contabilizações, que é para não exibir numa DRE, que é para efeito de apuração de resultados. Se você teve ganhos ou perdas no determinado mês ou determinado ano, né? Você fazer uma apuração mensal. Isso eu só explico no treinamento, tá? Não vou explicar aqui porque a complexidade é um pouquinho maior, tá? Então o grupo de receita já está realizado dentro do Bling. Agora estou indo justamente para as contas de despesas e eu me deparei com uma situação aqui dentro do Bling, que o Bling não ordena mais essa estrutura de grau 5 do jeito que está sendo feito. Tem que ser realizado um trabalho um pouquinho manual para se encontrar, né, dentro dessas operações financeiras. Então, nas deduções da receita bruta, as deduções elas podem ser impostos sobre vendas, as devoluções e o custo, né? Então, eu separei justamente pelo grau 2, você consegue perceber que 4.1 são as deduções da receita bruta, o 4.102 são as deduções das vendas e o 4.103 o custo da mercadoria vendida. Então eu tenho grau 3 e grau 4 e as contas analíticas, grau 3, grau 4, conta analítica, e essas contas é o que vai aglutinar, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 são as contas analíticas. Então, observando o Bling, né, quando eu fiz a importação justamente dessa planilha, o Bling não entendeu, o Bling não entende, pode se preparar quanto a isso. Você vem lá para o Bling, vamos retornar lá no Bling para refazer essa estrutura. E o que eu estou dizendo é isso aqui. Eu tenho um grupo de conta que são as deduções da receita bruta. E essas deduções, elas casam justamente com essa daqui. Observe que ela está totalmente desordenada, olha. Né? Veio total de despesa operacional, despesa financeira, despesas de compras, resultado não operacional, bagunçou um pouquinho. E eu preciso agora, de certa forma, realocar. Colocar esse resultado não operacional, ou melhor dizendo, né, o grau 2, que é a dedução, os impostos e os impostos sobre as vendas, e aí as contas do grau 5, e depois vir para o grau 3, que são as deduções, e depois vir também para o custo, né?
custo das vendas, para poder reorganizar essa estrutura, né, que são as deduções do faturamento bruto. Então vamos lá, como fazer isso? Aí começa um pouquinho da dificuldade e precisa ter um conhecimento técnico para isso, tá, gente? Não é tarefa fácil para ninguém isso aqui. Deixe-me ajustar aqui um pouquinho a câmera para visualizar um pouco melhor. Vamos lá. Dentro dessa estrutura eu vou dizer para o Blink que eu quero mover categoria. Então eu quero pegar esse grau 2 aqui, que são as deduções 4.1, e trazer aqui para dentro das deduções da receita bruta. O que eu vou fazer? Clicar aqui em mover. Vou localizar 4.1 deduções. Venho aqui, procuro 4.1 deduções. E vou dizer que eu quero mover grau 2 para grau. Venho aqui, deduções. Confirmo, mover a subcategoria. Bling transferiu. Observe que ele já fez a escadinha. Grau 1, grau 2. Agora eu tenho que colocar o grau 3, o grau 4. E automaticamente o grau 5 já está meio que na categoria correta, né, na subcategoria correta. Então ele já vai fazer automaticamente. Então vamos lá. Abaixo de grau 3 eu tenho que ter grau 2. É isso que você precisa ter em mente, tá? Onde eu tenho grau 3, então vou procurar 4.1. Vamos lá, procurar 4. Despesa, deduções da receita de vendas, né? Grau 3, 4.102. Eu quero transferir aonde? Para a conta 4.1. E observe que ele não aparece aqui, ó. Abaixo de grau 3 eu tenho que ter grau 2, e o grau 2 já não apareceu aqui. Então o que eu preciso fazer nesse sentido para poder corrigir essa operação? E vocês vão se deparar com isso, tá? Aí você tem que jogar ela na categoria principal, que é a 4, que é a receita, né? As deduções da receita bruta, para o Bling conseguir entender onde você quer realocar essa estrutura. Observe o que ele fez, ó. Grau 1, grau 2, grau 3. Aonde eu tenho grau 3, eu preciso abaixo dele o grau 4. Então vamos localizar o grau 4 e puxar para dentro, né, das deduções da receita bruta ali. Vamos procurar aqui em cima. Vamos pegar o 1.0201, deduções. Aqui, grau 4, 4.10201. E eu tenho que jogar isso para grau 3, só que o Bling não entende. E aí você tem que jogar ela na categoria principal, que são as deduções da receita bruta. Feito isso, confirma. E agora eu tenho aqui a estrutura que eu desejo para poder fazer as alocações corretas em forma de escadinha. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e o grau 5. Então vamos lá. Grau 1 está correto. Grau 2 está correto. Agora o grau 3 tem que ficar abaixo de grau 2. E grau 4 tem que ficar abaixo de grau 3. Ele não está em escadinha aqui, tá vendo? Então tem que corrigir. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar o grau 3, colocar abaixo de grau 2. Olha o trabalho que é para fazer isso daqui, tá? Por isso que eu falo, tem que ter uma pessoa realmente aí apta, né, que conheça essa estrutura para poder ajudar, tá bom? Então vou pegar o grau 3, conforme eu falei, e vou jogar ele abaixo de grau 2. Onde eu tenho grau 3, eu quero jogar abaixo de grau 2. Deduções. Joguei. Observe que ele já fez a escadinha. Grau 1, grau 2, grau 3. Agora eu vou pegar o grau 4. Abaixo de grau 4 eu já tenho o grau 5, né? Já em forma de escadinha. Só vou realocar. Onde eu tenho grau 4, eu quero abaixo de grau 3. Venho aqui. Seleciono o grau 4, deduções, grau 4. Abaixo de grau 4 eu quero transferir para grau 3. Grau 1, grau 2, grau 3. Feito isso, só confirmo. Automaticamente o Bling ordenou as deduções da receita bruta, né? Grau 1, aqui em cima. Grau 2, grau 3, grau 4 e as contas analíticas, que são as contas do grau 5, que são as contas analíticas que vão receber o lançamento contábil. Agora, gente, precisa fazer para todas essas outras aqui, vai dar bastante trabalho. Eu já mostrei para vocês aqui como que faz.
como que essa estrutura fica. O ideal é enxugar isso daqui de maneira aglutinada para que não fique aquela conta enorme, né? E que você consiga fazer os lançamentos, as contabilizações automáticas dentro do Bling, utilizando de uma estrutura realmente mais adequada, né? Vou mostrar isso como é que fica lá no financeiro, né? Então lá no módulo financeiro, deixa eu ir no contas a receber. Quando você recebe pedido, gera pedido de venda, emite nota fiscal, faz a contabilização automática, vem para o seu contas a receber, você acaba tendo aqui nesse módulo, né, essa contabilização da receita de revenda de mercadoria. Eu não vou explicar isso em detalhe aqui porque é muita coisa, né? Então você tem a forma de pagamento, como que você vai receber esse dinheiro, recebo no Mercado Pago, recebo no Banco Itaú, enfim. E você tem a categoria aqui, a categoria de receita, né? Então aqui observe que ela ficou muito mais, vamos dizer, muito mais prática, né? Aglutinada, onde eu consigo navegar aqui até o grau 5 e colocar a conta analítica que eu desejo receber um lançamento contábil. Lembrando que o Bling faz essa contabilização automática desde que configurada corretamente dentro do sistema. Mas por aqui observe que eu consigo navegar e fazer a contabilização, no caso manualmente aqui, para onde eu quero contabilizar uma receita de uma revenda de mercadoria, é a conta que credita, e a conta que debita, onde esse dinheiro vai entrar na conta banco da empresa, né? Então é só selecionar a conta banco e assim é feita a contabilização aí automática. Bem, essa é para as contas, né, de receitas, do contas a receber. Eu vou mostrar aqui no contas a pagar agora, né? E no contas a pagar eu fiz apenas um grupinho de conta ali, que são as deduções da receita bruta, né? Tratada como despesa pelo Bling. Então, se eu observar aqui, justamente na conta, a conta que você está pagando, aqui você está acreditando e aqui você está debitando, que é a conta de despesa, né? Então, observe que aqui, nessa estrutura de conta, deduções da receita bruta, é a conta analítica do grau 5, onde eu vou fazer a contabilização. Por exemplo, uma devolução de vendas, um desconto, um abatimento, enfim. Observe que o Bling ele acaba aglutinando para enxugar essa estrutura, né? E dentro de 5 graus, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, a conta analítica é a conta do grau 5 que recebe o lançamento contábil. E aqui, mostrando como está lá no Bling, né, ele ficou enorme aqui. Eu vou ter que fazer toda uma separação, todo um agrupamento aqui para enxugar, deixar bem prático, bem fácil, para poder gerar contabilizações automáticas dentro do Bling, né, e sair uma estrutura aqui de contas de maneira bem enxuta, bem simplificada para se contabilizar, né? Então eu consigo, a partir dessa conta, fazer aí as minhas contabilizações, gerar meus lançamentos, enfim, se eu quero lá contabilizar devoluções, eu chamo essa conta, ele vai encontrar, eu só coloquei aqui devoluções, ele já vai encontrar, uma devolução de venda, já coloquei a conta contábil, tá? Então, gente, é assim que é feito aí essa estrutura no Bling. Lembrando que o Bling passou por uma atualização de versão. Muita gente vai se perder pelo fato de não ter um conhecimento mais técnico aí em relação a essa atualização de versão do Bling. E para quem deseja ter uma DRE adequada para a empresa, né? Além da DRE, também explorar os dashboards do Bling, porque uma coisa está calcada com a outra. Não adianta você querer dashboard se as configurações não estejam corretas a partir da gestão financeira e também da gestão operacional, né, da empresa, das regras fiscais, da logística de suprimento e material, de controle de estoque, de cadastro de produto, cadastro de clientes e fornecedores. Tudo é uma conjuntura para fazer com que a sua empresa tenha uma gestão financeira eficiente. Lembrando, automatizando, você elimina trabalho manual na sua empresa, você ganha o quê? Velocidade, tempo para cuidar de coisas mais relevantes, mais importantes. Eliminando os gargalos, você tem uma gestão mais, vamos dizer, adequada para a sua empresa.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Daniel Oliveira. Não passei muito mais detalhe porque o vídeo fica muito grande se eu for trabalhar isso aqui na íntegra, né? Todo o passo a passo desse trabalho. Meu nome é Daniel Oliveira, contador independente. Me coloco à disposição. Até um próximo vídeo. Até logo. Aguardo o seu contato. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso contato para você nos procurar e a gente conversar. Legal? Obrigado. Até logo.